A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmão, vamos levantar para ler a palavra do Senhor. A igreja pode ficar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Abrimos nossas Bíblias, irmão, no Salmo 146. Salmo 146. Hoje vamos fazer um culto diferente, irmão. Quando o nosso pastor está aqui, o pastor gosta de trazer muito ensino, né? Ensino da palavra do Senhor. Hoje vamos fazer diferente. Amém? Seria muito bom, irmão, que a igreja estivesse cheia, porque hoje é o culto da família, né? É o culto de ensinamento. Era bom que toda a família do Vale da Bênção estivesse presente para o culto da família, um culto avivado para a família, mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quiser, o nosso pastor estará de volta, retornando para a igreja, e ele estará trazendo o ensino para a sua igreja. Os irmãos encontraram, amém? Salmo 146. Leiamos, irmão. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipe, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está às portas no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os escarnecedores. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Versículo 10 todos. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, o Sião, e de geração em geração louvai ao Senhor. Orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, de estar saindo do nosso lar, a área de conforto, de estar aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, para glorificar o teu santo nome. Senhor, quero entregar a tua igreja, Pai amado, na face desta terra, que está, Senhor, nos últimos dias, Senhor, meu Deus, meu Pai, esperando o Filho do Homem para buscar a tua igreja. Senhor, que o Senhor venha continuar recebendo o nosso louvor, que o Senhor venha continuar recebendo a nossa adoração, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e faz todos os dias na nossa vida, Pai amado. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor venha receber, Pai amado, o testemunho de cada um, o louvor de cada um. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Entrego todo o trabalho ao presbítero Antônio Carlos. Glória a Deus, pode se assentar. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero trazer só um versículo para a gente entender o que Deus faz com o servo dele. Eu tava orando a Deus e tirei uma palavra e Deus me deu uma interpretação. O bom de Deus é que, conforme Jesus usava coisas simples para que as pessoas pudessem entender, já que aqueles que o rodeavam eram simples agricultores, lavradores, pobres, né? Então Jesus usava palavras simples para que ele entendesse, diferente de quando ele chegou ao templo, que falou com sabedoria, que até os mais sábios ficaram admirados.
mas na grande maioria ele falava do que a gente entende para que nós pudéssemos entender o céu. Então ele ilustrava o céu com coisas simples da terra. E Deus me deu aqui uma interpretação e eu queria trazer para os irmãos. É um Salmos, né? Salmos 119, versículo 57. Não é Salmo de Davi, é Salmos de Het, né? Salmista Het, que diz assim, ó: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria tuas palavras. Então, lendo o Senhor é minha porção, Deus me deu uma interpretação bem simples para que eu pudesse entender, e eu quero passar para os irmãos, para que os irmãos entendam que nessa noite Deus vai mudar a tua história. Quero passar para os irmãos, para que os irmãos entendam que Deus pega uma coisa simples e transforma numa coisa extraordinária. Então Deus me deu aqui uma interpretação simples. O Senhor é minha porção, não porção de um montão, mas porção mesmo. E Ele falou o seguinte comigo: pega uma batata normal. Quanto vale uma batata? Uma batata, frango com batata, carne com batata, a gente até, uma batata. Quanto vale uma batata? Deus falando comigo isso. E eu entendendo, falei, uma batata não vale nada, né, irmãos? Uma batata. Aí Deus falou comigo assim, e duas? 3 batatas. Não vale muita coisa, mas Ele falou assim: quando tu chega no restaurante e pede uma porção de batata frita, quanto vale? Eu falei, mas aí vale muito. Aí Ele me deu um entendimento, que o homem, com as tuas forças, buscando de si próprio, é como uma batata. Até tem valor, até se faz alguma coisa, mas quando o Senhor entra e torna essa batata numa porção, o valor desse homem excede muito mais. Então eu entendi que, ainda que eu me sentia indigno, pequeno, Deus falou comigo dessa maneira: que quando eu estou contigo, você vale muito. Entenda isso. Quando Deus está conosco, nós passamos de uma simples batata para uma porção de batata. Aí tu pode botar uma porção de batata frita. É bom, né, irmão? É ou não é? Mas é para você entender o que você é para Deus. Não importa a situação que você esteja, não importa o que você esteja passando, entenda, se Deus está contigo, tu é precioso. Tu vale muito. Há quem vai te olhar e só vai enxergar uma batata, mas Jesus te olha e tu vira uma porção. Então, o valor, quando Jesus está conosco, excede muito além do que verdadeiramente nós valeríamos se estivesse sozinho. Pega isso, e quando nós temos valor para Deus, se encaixa o que Ele falou: se pedires alguma coisa ao Pai, em meu nome, Ele o fará, para que o meu nome seja glorificado. Então hoje, além de um culto de ensinamento, é um culto de nós aprendermos o valor que nós temos diante de Deus. Não é só vir para a igreja, dar glória e ir embora. Nós temos valor diante de Deus. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Entenda isso. Ele vela, quer dizer cuida, né? Velar no sentido de cuidar pela tua palavra para cumprir. Deus já te prometeu? Faz assim: quem tem promessa de Deus, Ele vai cumprir. Amém? Vai cumprir. Glória a Deus. Então eu quero começar as oportunidades. O nosso irmão Carlos, o nosso aspirante a membro, né, irmão, vai estar descendo as águas no próximo batismo. Então vamos estar preparando ele para as oportunidades, né, irmão? Glória.
Alô, som. Salve da igreja, capaz do Senhor, amém? Eu deixo aqui para nossa meditação, Salmo 119. Eu ia ler uma outra coisa, mas estava ali com o irmão Alberto ali, e ele falou comigo sobre o Salmo 119, e realmente tem a ver com o que eu vou falar também. Muitas vezes nós temos pressa que tudo aconteça na nossa vida, né? E com essa pandemia, todos têm passado muita coisa, não é diferente na minha vida nem na vida de vocês. Mas não estou aqui para falar nada decorado, estou para falar da vida, o que acontece na nossa vida, que nada é por acaso. Então, o que eu tenho para falar para os irmãos é que devemos ter muita fé em Deus e acreditar, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e o nosso tempo também não é o tempo do Senhor, entendeu? Então, devemos ter calma, perseverar, acreditar que o Senhor vai dar vitória. Não interessa se é amanhã, se é depois da manhã, não interessa. Sabendo-se nós que o Senhor, sem nós Ele é Deus, conosco também Ele é Deus. E eu deixo aqui para a meditação dos irmãos, Salmo 119, o versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então a gente aprende com isso, com as aflições. É nos nossos pedaços de altos e baixos que nós passamos que a gente começa a perceber o quanto Deus é na nossa vida. E vemos que temos a quem confiar, alguém que a gente possa contar, que nós temos um Pai, que não vemos, mas existe. Existe tanto que estamos aqui glorificando o nome dEle. E devemos realmente confiar que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer. Pode não ser da forma que queremos, mas da forma que Ele quer o melhor para nós. E agradeço aqui a minha rica oportunidade. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ainda que nós não vemos, mas Ele está. É como o vento, né, irmão? Nós não vemos, mas sentimos. E o fato de sentirmos, sabemos que existe. E às vezes até nós pedimos que esse vento sopre um pouquinho quando está muito calor. Então, mas existe. Então, quero dar mais uma oportunidade. Aureli, é a irmã Aureli? Então, a irmã está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, capaz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu me encontro alegre, né? De estar mais um dia na casa do Senhor, não medindo distância, não medindo dores, mas estou na casa do Senhor, né? Desde a oração do início, o Senhor, senti a presença do Senhor aqui, né? Não é a igreja cheia, mas eu senti a presença do Senhor na oração de joelho aqui, quando o irmão estava fazendo, né? Então me encontro alegre, né? Pelos médicos eu era para ficar só sentada com a perna por alto, mas não é assim que Deus quer na minha vida, ainda não. Tem que caminhar ainda, tem obra para fazer, né? Nós temos obra para fazer ainda nas nossas vidas, né? Tem família para vir para os pés do Senhor, né? E o irmão sabe que eu moro um pouquinho longe, tem hora que eu vou sozinha, minhas filhas ficam ligando, mãe, não anda sozinha, mãe, não fica andando, às vezes eu estou num lugar, eu estou em casa, nem estou em casa, estou indo para casa. Tá onde, mãe? Ah, estou em casa. Não está em casa, não está passando o carro, está passando o carro. Ela fica incomodada comigo. De eu ir sozinho, Deus, mas Deus está comigo. Eu saio daqui, Senhor, vai ao meu lado, vai ao meu redor, vai à minha frente, me guarda, aí até eu chego ao meu lar. Então eu peço aos irmãos, né, que a gente sempre fica naquele Salmo 133, tão bom e consoável, que a gente vivemos em união. Nós temos que viver em união, né? Para que nós, quando Jesus vir, nós não temos separações, né? Ontem eu estive ali com a minha irmã, passei ali o dia com ela, dói muito o coração, ali eu fico me prendendo, converso com ela, aí eu fico me prendendo para a lágrima não descer, ela fica querendo vir para casa, mas está
habilitada de andar, mas eu creio que Deus vai fazer essa obra da minha irmã entrar pelas essas portas, que nós caminhava junto. É 65 anos que a gente entrava pelas essas portas, uma esperava a outra, né? Então não vai ser diferente. Eu tenho fé, eu sei que as irmãs, conforme eu chego lá e falo para ela, as irmãs estão orando para você, minha irmã. Todo dia pela manhã, pelo jardim da oração, as irmãs perguntam, tá orando por você. Então você esforça também um pouquinho, irmã. Esforça. Aí eu fico ali com ela, quando vem de tardezinha, venho devagarzinho, vem pro meu lar, né? Então eu peço aos irmãos que não esqueça de orar para ela, que a gente é conforme, né? Somos cidra daqui do Vale da Bênção, né? É cidra do Vale da Bênção, né? Mas eu creio na promessa de Jesus que a minha irmã vai entrar pelas essas portas dentro, né? Então eu peço muita oração para o meu lar, para a minha família, né? Ainda tem muitos que precisam do Senhor, muitos estão em outras igrejas, são igrejas separadas. Tem horas que fala, por que você não fica aqui que é mais perto? Mas por enquanto Deus me quer eu aqui. Enquanto Ele me quer aqui, eu estou aqui, eu estou, né? Então eu agradeço essa rica oportunidade, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. É verdade, irmãos. Isso é fé, né, irmãos? Isso é fé. Eu lembro quando o nosso pastor se machucou, e eu orava a Deus pedindo para ver ele entrando pelas essas portas sobre os seus próprios pés. Não veio da maneira que eu pedia, mas entrou, eu estava sentado e eu vi ele entrando ali. Então eu creio que daqui a pouco ele vai estar entrando da maneira que eu estava pedindo a Deus. Mas é a fé. A fé faz isso. Quando a gente acredita que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, a gente alcança. A Bíblia diz que tinha um homem que estava 38 anos aguardando o seu milagre. De tempos em tempos descia um anjo e agitava a água do tanque, e o primeiro que era lançado lá dentro recebia a cura de qualquer enfermidade que tivesse. E aquele homem estava lá, irmãos, 38 anos. Talvez alguém vá para ele: olha, desiste, para com isso, você não está vendo que não dá, tu não está vendo que quando tu vai, o outro vai, ninguém te ajuda, ninguém ajuda ninguém. Mas ele acreditava, irmãos, uma hora o anjo vai descer, e vai vir uma pessoa boa, e vai me levar até o tanque. Mas chegou um dia, irmão, que Jesus chegou. Chegou um dia que Jesus entrou naquele lugar. E Jesus perguntou para ele: queres ficar sã? E ele falou assim: Senhor, não tem uma pessoa que me leve. Entenda isso. Quando não é possível, quando ninguém faz, Jesus faz. Jesus olha para a gente e Ele vê a nossa fé. E a nossa fé, ela não desenvolve porque ninguém estende a mão. Jesus estende. As coisas não acontecem porque ninguém ajuda. Jesus ajuda. As coisas estão paradas porque ninguém te dá um auxílio. Jesus auxilia. Então nós temos que manter a fé. Nós temos que acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Hoje foi bom? Oh glória! Amanhã vai ser melhor. Amém? Então a mãe do Wagner, eu não sei o nome dela, é a mãe do Wagner, né, senhora? Senhora, na frente aqui, isso. A senhora está com a oportunidade para expressar a sua alegria. Vem, irmã. Então tá bom, glória a Deus. Amém? Mas continua crendo, continua acreditando. Então está conosco aí, nos visitando, a nossa irmã Georgina. Vou estender a oportunidade para a irmã Georgina. Vem, irmã Georgina. Vem falar algo do Senhor para a igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmã? Não desfaleça, não perca a fé. Ainda que esteja difícil,
Mas entenda, quando Jesus chega, tudo muda. A Bíblia diz que aquele homem pegou a sua cama assim, ó, e saiu andando. Não precisou nem o anjo descer, porque Jesus estava lá. Em outras palavras, não é preciso nem ninguém ajudar. Quando Jesus opera, a gente toma posse da vitória e sai vitorioso. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Quer dizer que estou muito alegre de estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos, para louvarmos e bendizer o nome do Senhor que tudo pode. Porque sem Deus nas nossas vidas, irmãos, nós não somos nada. Louvado seja Deus. E graças a Deus o Senhor tem estado comigo nas lutas, nas vitórias e toda a minha vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu também queria dar um testemunho aqui que eu teve um culto, eu não me lembro quando foi esse culto, que o irmão Antônio Carlos me entregou um recado do Senhor dizendo: irmã Georgina, o negócio agora vai andar. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para ele que esse negócio andou mesmo. Louvado seja Deus. Já estou na minha casa, graças a Deus, louvando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e nós devemos agradecer a cada dia estarmos na casa do Senhor, porque o salmista aqui diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E louvado seja Deus. E aqui eu estou na casa do Senhor. Eu não posso deixar de vir aqui, porque eu já recebi muitas bênçãos aqui nessa igreja, e eu me alegro muito quando estou aqui nessa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, eu me sinto alegre, o meu neto se sente alegre, diz que não quer sair daqui porque ele é daqui, e para mim ficar lá sozinha, a igreja é um pouquinho distante, e fica ruim para mim ir sozinha, louvado seja Deus. Mas quando eu tenho oportunidade, eu vou assim mesmo. Apesar do meu filho falar, não vai sozinha, não anda sozinha nessa rua. Mas quando a gente está no propósito do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está nas nossas vidas, não tem perigo que nos afete, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é o nosso socorro e fortaleza, bem presente na angústia. Todas nas horas das minhas angústias, o Senhor esteve ao meu lado. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém? Irmãos, a gente fala de fé, fala de fé, fala de fé, fala de fé, fala de fé. Mas a gente tem que viver essa fé. Porque não adianta só eu falar com vocês para vocês terem fé. Porque se eu só falar para vocês, a Bíblia diz que é como o sino que tine. Quer dizer, só tine. Amém? E eu estava com umas contas. A faculdade da minha filha estava atrasada. E eu não conseguia pagar, porque o dinheiro entrava para um lado e saia pelo outro. Aí eu falei, olha, eu vou orar, porque eu estou cheio de conta, eu tenho que pagar essas contas. Aí eu fui no monte orar. Tem pessoas que oram em casa, outros oram. Eu já, não sei se é do ministério que eu vim, eu costumei fazer propósito no monte. E eu fui orar, e quando eu cheguei lá, eu orei assim, aquela oração, tipo assim: Senhor, Tu sabe a minha situação. Porque a gente acha que a oração é algo extraordinário, com as palavras mais difíceis do mundo. Não é. É falar com Deus como fala com o próximo. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho que pagar. O Senhor sabe a situação que eu estou. Senhor, eu quero que o Senhor abra a porta. Eu quero que o Senhor me ajuda, porque eu sozinho não estou conseguindo fazer. Nem clamei, não. Foi desse jeito que eu estou falando. E Deus abriu as portas.
Estava atrasado, dividimos, já pagamos a primeira, já está bom, já está andando, a porta já se abriu. Então, às vezes a gente fala de fé, 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 mas nós temos que viver essa fé. Não é palavras mirabolantes. Não, irmão, é do jeito que você fala. Do jeito que você fala é como Deus ouve. Deus te conhece ou não te conhece? Tu precisa falar diferente? Não. Tu vai falar da maneira que você fala e Deus vai te ouvir. Irmãos, convido os irmãos a estar de pé comigo. Já está conosco o nosso segundo dirigente. Quero passar toda a direção do trabalho para ele nessa noite. Não pedi oferta ainda não, tá? Aleluia. Meus irmãos, a paz seja para toda a igreja. Nós vamos já nesse momento estar tirando oferta para a glória de Deus. Vamos exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E reconhecer que só há um Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Independente das circunstâncias que nós vivemos. Nós não estamos mais presos ao passado. Nós não vivemos mais baseado em superstição. No passado nós éramos presos a previsões negativas. Muitos de nós éramos presos a consultar o horóscopo pela manhã. Mas a partir do momento que recebemos a libertação de Cristo, nós passamos a confiar na palavra de Deus, que diz: basta cada dia o seu mal. E quando o apóstolo Paulo declarou: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a nossa esperança não está mais na previsão dos homens. A previsão do mundo, ela será sempre contrário àquilo que Deus tem determinado para a sua igreja. Porque os homens estão baseados naquilo, homens que eu digo, seres humanos que não conhecem a Deus. Estão baseados naquilo que nós lemos outro dia, homens amantes de si mesmo. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança naquele que pode tudo, que move com as suas mãos, pode mudar, pode fazer o sol parar e retroceder alguns graus para que você vença a batalha. Então vamos declarar essa noite que nós temos um Deus poderoso para nos abençoar. Vamos estar convidando a diaconisa irmã Creuza para estar orando em favor dos ofertantes nessa noite. E assim vai louvar o Senhor com o hino. Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, te louvamos, Senhor, por esta rica oportunidade que tem nos dado de estar na tua casa, Senhor. Agora, Pai, eu te peço uma bênção especial, Senhor, para os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor venha abençoar também aqueles que não puderem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu venha, Senhor, abrir as portas de emprego àqueles que não têm, Senhor. Que tu venha suprir as necessidades do teu povo. Senhor, que tu venha, Senhor, abençoar as dispensas, Senhor, que não deixa nunca faltar, Senhor. Oh, Jesus amado, Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que não falha, que não perde batalha. Senhor, Tu és o Deus que cuida do seu povo. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Nunca diga não, você vai conseguir. Se o inimigo se levanta, vai ser pra cair. Deus não te esqueceu e nunca te deixou. Insista confiante
espere no Senhor. Há uma dor que não tem cura, há um coração ferido que não sabe o que é ser feliz. Mas existe uma saída. Hoje Deus vai dar um jeito e vai mudar a sua vida. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Ele é o Deus forte, o Deus que não falha. E se for preciso, entra na fornalha para te proteger. Ele é Deus poderoso, sempre está presente. Ele está contigo e vai na sua frente. Na sua frente. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa o Senhor agir. É a declaração desse hino. Meus irmãos, abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Amém? Nosso irmão Carlos está procurando ali. É lá no Novo Testamento, vem Mateus, Marcos. Lucas capítulo 19, verso 11. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem
nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que venha. Mas seus concidadãos aborrecidos e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que se tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E esse disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que toma o que não puseste e cega o que não semeaste. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que, ouvindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-o a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Porquanto eu vos digo que a qualquer que tiver seria dado, mas ao que não tem, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Poder sentar, irmãos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos aqui essa parábola que fala, ela é bem clara na sua explicação. É uma parábola também de fácil entendimento, e ela é autoexplicativa também. É uma conceituação de Jesus, uma exposição de Jesus para os seus discípulos, porque aqui ele começa ensinando, entre vários ensinamentos importantes para a nossa edificação. Um dos que eu considero importante é esse aqui, essa parábola das 10 minas e os 10 servos. O Senhor aqui está ensinando, irmãos, uma coisa bem prática. Porque quando nós falamos em prática, da ação em fazer, ela está ensinando a maneira como transformar em ação as palavras. Essa parábola, ela está ensinando a transformar em ação as palavras. Porque a nossa vida, a partir do momento que nós fomos escolhidos por Jesus, porque nós fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu, ela passa a ser uma vida de combate, passa a ser uma vida de luta, passa a ser uma vida de guerra, passa a ser uma vida de constante batalha. É por isso que nós somos colocados à prova todo dia. E essa prova, ela é em toda a área, irmãos. Eu falo em toda a área porque ela abrange desde a vida espiritual, passa pela vida carnal e envolve até a nossa vida familiar. É toda a área. Porque faz uma introspectiva, reflita dentro de nós, porque a partir do momento que nós decidimos aceitar Jesus, em alguns momentos parece que tudo dá errado, e aí já é um momento de guerra. Por quê?
Nós vivemos de um jeito no mundo, e quando resolvemos seguir a Jesus, parece que tudo está dando o contrário, está andando ao contrário, porque a promessa que nós temos na Bíblia é de que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará. Mas a partir do momento que você segue a Jesus, tem momento que parece que tudo está ao contrário daquilo que você aprendeu, porque as coisas parecem estar contra aquilo que você aprendeu. Porque na sua aula de novo convertido, você ouviu falar que o Senhor, é o Salmo 23, passaria a ser o seu pastor e que nada faltaria. Mas quando você começa a seguir a Jesus, parece que é o contrário daquilo que você aprendeu. Aí vem no teu pensamento: eu aprendi isso e estou vivendo isso. Porque é exatamente a prova que nós somos colocados. É por isso que é preciso nós vivemos a nossa vida, e o apóstolo Paulo recomenda que nós precisamos viver uma vida de combate. E esse combate é na prática, irmãos, não é só na palavra, é na prática. Porque o inimigo, ele nos coloca à prova, para ver se você vai resistir fielmente e prosseguir no caminho, porque o nosso caminho, a partir do momento que você resolve seguir Jesus, é um combate todo dia. A partir do momento que você levanta, você passa a ter um combate, e aí você vive dizendo assim: será que eu vou conseguir chegar no final? Mas o final você vai chegar, porque Cristo vai te sustentar, vai te dar graça para você prosseguir até o final. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu me afastei do Evangelho com uns 13 anos. Mas quando eu voltei para Jesus, eu ouvia meus pais falar das promessas de Deus para a nossa família, que não faltaria as coisas. Esse era o ensinamento dos nossos pais, que não faltaria dinheiro. Eles pegavam o salário deles e dividiam o pouco que ganhava diante dos filhos. Então o ensinamento que a gente tinha é que não faltaria nada, mas às vezes, irmãos, faltava alimento. E a gente, como adolescente, a gente fala assim: meu pai disse que não vai faltar as coisas, está faltando. E aí a gente via espremer as coisas para sobreviver. Mas eu nunca vi nossos pais reclamar da vida. Murmurar é a palavra mais clara. Então nós passamos a crescemos num ambiente desse, que não ouvia as pessoas murmurar contra o Deus que eles estavam ensinando para a família. E quando nós voltamos para Jesus, já jovem, fomos colocados à prova nisso, porque a gente estava prestes, eu ainda não tinha sido se batizar nas águas, estava prestes a se batizar nas águas, mas as coisas estavam sendo colocadas à prova, porque eu trabalhava com ímpio, então eu via ofertas que vinham às nossas mãos com facilidade, e na nossa frente, assim, presbítero Antônio Carlos, as coisas vinham com facilidade, porque os colegas que ainda não conheciam Jesus, falavam assim: vai, é fácil, porque as pessoas ofereciam assim, de graça. E eu falava assim: não, porque eu tinha aprendido que não era, que tudo que eu fizesse contra aquilo ali, eu estava fazendo contra o meu corpo, mas as pessoas ofereciam de graça, o que depois passou a ser vendido, e as pessoas que entraram por aquele caminho ficaram presas ao vício e conquistaram bens. Mas depois, agora há 2 anos mais ou menos, como eles eram conhecidos lá no bairro que eu morei, em Campo Grande, eu ouvi a história que eles conquistaram muitos bens, mas um deles morreu e não tinha nem documento para ser sepultado, porque entrou naquele caminho que o inimigo estava oferecendo. Mas nós, quando fomos escolhidos, é essa parábola aqui. Nós fomos escolhidos como servos. E quando viemos para Jesus, irmãos, essa parábola é para nós, como igreja, como crentes,
que nós fomos escolhidos e agora, quando nós damos frutos, nós fomos chamados para multiplicar aquilo que Deus nos entregou. Os irmãos entenderam? Nós fomos para multiplicar aquilo que Deus nos entregou em nossas mãos. Nós, irmãos, cada um que está aqui, um ensinamento bem fácil para nós entender, é como se a gente fosse uma peça na mão de Deus. E Deus deposita em nós a confiança. Jesus deposita em nós a confiança. Mas o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não frutificar. Mas Jesus te escolheu lá fora para você dar fruto, multiplicar o talento. Você foi chamado. É assim que acontece, irmãos. A visão espiritual acontece assim. Você estava perdido lá no mundo. Jesus escolheu você. Eu vou falar agora um pouco para você só voltar, não se prender. Os irmãos entendem, não é se prender e voltar ao passado, mas é só lembrar assim: quando você estava lá no bar, Jesus estava olhando para você. Quando você estava lá no morro, Jesus já estava olhando para você e falou assim: escolhi ele, escolhi ela. Em volta de você tinha muitas legiões que estavam prestes a fazer alguma coisa. Não fez por quê? Porque Jesus já tinha escolhido você. Em volta de você, no mundo espiritual, porque isso é na Bíblia, já está os demônios falando assim: eu vou fazer alguma coisa, mas Jesus já tinha escolhido ele ou ela, e já tinha lá entregado fruto e o talento na sua mão. Quando você foi transportado para outro meio, esse talento, ele tem que continuar funcionando. Porque ninguém vem para Jesus e vem com as mãos vazias. Quando nós fomos escolhidos por Jesus, cada um foi escolhido em um lugar. Jesus nos entregou talento, irmãos. Nos entregou minas. E essas minas, elas foram entregues, não é para ser guardada, é para ser multiplicada, é para produzir fruto. É por isso que o inimigo vai fazer de tudo para que você não multiplique. Ele vai usar meios que você não imagina, vai usar meios interno que eu digo é dentro da igreja também, porque a igreja está aqui na terra, é feita com pessoas carnais. Então vai usar meios para impedir você de frutificar. Então se alguém falar para você assim: irmão, qual o teu cargo, você é o quê? Não se importa não, porque eu sempre digo uma coisa e prego para alguns irmãos, que o verdadeiro obreiro, a escolha no céu, não é chegar lá e: Jesus, eu sou presbítero, então recebo o teu galardão por presbitério. Não, se você for presbítero, mas ficar parado, você não vai receber galardão pela obra. Mas se você for um membro e fizer a obra, é essa obra que Deus vai olhar. O carnal, irmãos, discerne tudo carnalmente. Chega uma pessoa muito bonito, com um carro bonito, ele olha para o carro que a pessoa tem. Chega uma pessoa com muito bem material, ele olha pelo bem que a pessoa tem e diz: esse aí vai dar muito fruto, esse está dando fruto. Mas às vezes chega uma pessoa de bicicleta, fala assim: não, esse não dá fruto não, esse não tem fruto não. Deus olha diferente, irmãos. Às vezes lá do céu, Deus não está olhando aquele que está chegando com terno de ouro, que está chegando com sapato escarpão, que está chegando com a sandália dessa mais bonita que você conhece. Não, Deus está olhando aquele que está produzindo fruto, que está multiplicando o talento, que está multiplicando a mina. É esse que Deus está olhando. Então Deus nos chamou, mas vamos encontrar uma barreira. E essa barreira, quando eu disse que encontramos em toda a área, irmãos, é em toda a área mesmo. Os irmãos estão pensando que quando a gente está caminhando com desejo de vir para a igreja, não surge barreira? Surge.
Porque você vê as coisas, você pensa em não ir, porque esse é o corpo carnal, eu não vou porque a condução está cheia, eu não vou porque o horário, o relógio está andando. Mas irmãos, eu já disse uma coisa, eu posso chegar aqui 8:30 da noite, mas eu vou me esforçar para chegar, porque o galardão não é para aquele que chega primeiro, mas é aquele que se esforça para chegar na obra. E aí o Senhor entrega os talentos e vai. Aí um multiplica, de 10 faz 20, um exemplo. Aí o Senhor voltou e deu o galardão pelos 10 que ele multiplicou. O outro deu 5, recebeu o galardão pelos 5 que recebeu. E o outro, irmãos, pegou um e guardou. Ficou com medo. Não vou fazer não, que o meu Senhor é muito rigoroso. Eu vou enterrar o talento. Eu vou enterrar o talento. Enrolou no lenço e guardou. Eu tenho dom de orar pelos enfermos. Mas os irmãos vão me criticar que eu vou orar. Eu tenho dom de revelação. Mas se eu entregar na igreja, vão rir de mim. Eu tenho dom de profecia. Se eu profetizar, ninguém vai acreditar. Eu tenho dom de ajudar na igreja. Eu quero fazer alguma coisa na igreja, mas se eu me oferecer, alguém vai criticar. Irmãos, você se oferecendo ou não, vão te criticar. Porque as pessoas querem falar alguma coisa, irmãos. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Os irmãos pensam que não falam de mim? Falam. Pensa que não fala do irmão Alberto? Fala. Fala do irmão? Fala, irmão. Então, fazendo ou não, faça alguma coisa, irmão, porque quem te vai cobrar de você é Jesus. Quem te entregou o talento não foi nenhum irmão da terra, foi Jesus, o Senhor, irmãos. Então você tem que multiplicar o talento. Qual é o teu talento? Porque ele te entregou. Eu quero fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, eu já aqui no Vale da Bênção, quando eu vim para cá, aqui tinha mais ou menos uns 11 obreiros no púlpito. Se eu fosse dar ouvido que me falavam, falava assim: e não adianta esperar não, irmãos, a tua vez vai demorar a chegar. Tem muita gente à tua frente. Eu falei: irmão, eu não estou preocupado com um banco, irmãos. Eu estou preocupado em fazer a obra de Deus, irmãos. Eu estou preocupado em fazer a obra de Deus. Mas vem essas mensagens, irmão, dentro da igreja, de irmãos que você pensa que vai te ajudar. Tem muita gente na tua frente. Você chegou agora. Até você chegar lá, olha quantos tem lá. Irmãos, mas eu aprendi uma coisa, que eu tenho que multiplicar o meu talento. Eu tenho que, porque eu recebi, não foi o pastor representante, não foi dos obreiros, foi da mão daquele que me salvou, que nos guardou, irmãos. Essa parábola é um ensinamento para nós. Nós não fomos tirados do mundo para ficar, não vou fazer isso aqui porque alguém vai ficar aborrecido. Irmãos, se você não fizer, vai ficar parado. Faça assim, porque o teu galardão é para multiplicar. Você tem um talento nas tuas mãos, então faça a obra de Deus. Vai demorar muito para chegar a tua vez. Irmãos, nós não estamos na terra que as pessoas esperam chegar a vez. Vai para a Caixa Econômica, é a senha. Cheguei lá, vai resolver o quê? FGTS, teu número é 1.200. Meu Deus, tem 1.200 na minha frente, eu vou esperar nada, vou embora. Mas na obra de Deus não, irmão. A fila pode estar grande, mas você foi chamado por Deus. Você tem um talento. Espera, porque a tua hora ela vai chegar. Porque Deus não olha por número da terra, Deus olha por desejo do coração. Se você tiver desejo, Deus vai pegar a fila e vai inverter, mas a tua vez vai chegar, porque você tem um talento para fazer a obra.
Nós precisamos parar de olhar como olham os homens. Os homens olham como por olhar humano. Os homens olham por olhar carnal. O Senhor voltou dizendo assim: voltei. Cadê meus talentos que eu entreguei às minas? Ah, eu tinha 10. Ah, Senhor, olha aqui meus 10, multipliquei, amém. Seja sobre 10 cidades. O que tinha 5, Senhor, multipliquei o talento, as minas. Seja sobre 5 cidades. E o outro? Aí esse outro aqui, irmãos, eu comparo, obreiros, aquela pessoa que quer ter síndrome de humildade. Eu sou humilde. Irmãos, humildade é uma coisa, mas omissão é outra. Na obra de Deus, não podemos ter tremor, temos que ter temor de Deus. Esse aqui que recebeu enterrou. Esses são as pessoas que são muito, eu sei fazer, Deus me capacitou, mas se eu me apresentar, vão me apedrejar, vão me criticar, vão falar. Aí o Senhor disse assim: tu guardou no lenço? Porque tive medo, Senhor. Sei que és homem rigoroso, que toma o que não puseste e cego o que não semeaste. Porém ele disse: pela tua boca eu te julgarei. Toma o que é dele. Irmãos, a obra de Deus, ela vive uma corrida espiritual com as coisas da terra, irmãos. Nós precisamos nos colocar na brecha. Precisamos colocar de maneira que a obra de Deus não sofra, irmãos. Imagina esse momento que o nosso pastor está momentaneamente afastado. Se todos nós fôssemos olhar por esse lado e falar assim: não vou não, senão alguém vai pedir para me cantar um harpa e vão dizer que eu estou querendo aparecer. Ia deixar de fazer. Imagina se cada um de nós se ausentasse, porque nós não queremos fazer por omissão. Sabemos fazer, mas estamos omitindo aquilo que Deus nos entregou. Irmãos, Deus nos chamou e nos entregou talento. Então precisamos apresentar o nosso talento, porque Deus vai nos pedir conta, e nós precisamos representar Deus. Senhor, tu me deste 10, eu multipliquei os meus 10, está aqui o que tu me entregou, porque Deus está chamando pessoas para fazer essa obra enquanto é tempo. Porque a noite vem, irmãos. Eu não posso esperar a noite chegar. É um momento que nós, todos nós, temos medo assim entre aspas, de pensar. Mas eu penso, quando eu olho uma pessoa com 92 anos, andando na rua, eu penso assim: será que eu vou esperar chegar 92 anos para falar, queria fazer alguma coisa? Aí eu vou querer fazer? Os idosos, irmão, nos ensinam também. Tudo nessa vida é ensinamento. Quando eu olho, às vezes, uma pessoa com quase 90 e poucos anos, que a pessoa diz que a pessoa não vive essa idade, mas ainda tem pessoas com essa idade. E eu falo assim: será que eu vou esperar esse tempo? Porque hoje, quando nós estamos com vigor físico,
as pessoas pensam assim: ah, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, deixa para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Outra coisa que eu penso que é um momento melhor para você refletir, é quando tem um momento de sepultamento, aí você pensa assim: será que vai esperar chegar esse momento para fazer alguma coisa? Meus irmãos, eu não me prendo a muita coisa. Eu já expliquei, já até comentei com a irmã Dora, algumas irmãs, que a minha esposa não tem vindo porque ela está fazendo tratamento dentário. Ela está arrancando 2 dentes de cada vez. Hoje ela foi arrancar 2, deu anestesia, ela falou que a anestesia não pegou. Aí o médico teve que chamar o pai da médica para dar outra anestesia e pegou lá no osso. Aí arrancou e meteu o ponto. Então ela não está conseguindo nem falar. Então está em casa. Mas eu chego em casa, irmãos, na correria, já vem, ó. Se não tivesse sem chave, já aconteceu, irmão, de eu pular até o muro para poder chegar na igreja, porque eu esqueci a chave de casa. Mas eu chego, é só o tempo de café na caneca, açúcar jogando, banheiro, tomar banho e já saio. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu chego e sei que Deus tem nos dado ar, quando eu saio de manhã e levanto, respiro, eu sei que Deus me deu saúde e ar para respirar. Quando eu chego e vejo que está todos com vida, a sua casa está bem, você está com saúde, você pode movimentar o joelho, irmãos. Tem pessoa que hoje nem consegue mover o joelho. Você pode chegar em casa, olhar a tua casa, por mais humilde que seja, se for de telha, mesmo se a telha estiver furada, pingando quando chove, mas você tem a casa. Se você chegar em casa, mesmo que você não tenha televisão, mas você tem um rádio, você tem um celular. Se você não tiver uma televisão de 58, mas você tem uma de 32, tem gente que tem até 3 em casa. Mas você sabe, o mais importante não é a televisão, é a saúde da tua casa, é você estar bem. Então, se você chegou em casa, você não deve se prender a nada, você deve considerar da onde você saiu e que Deus te escolheu, e você precisa combater. Porque nós sabemos que nós temos um inimigo, que ele quer parar a sua vida. Essa luta que você passa às vezes com nossos filhos, eu falo nossa porque já houve mesmo nossos filhos ficar afastados, e quantas vezes? A minha filha com 27 anos, aliás com 22 anos, afastada do Senhor, conhecendo pessoas que não eram de Deus, querendo levar para mau caminho. Quantas vezes eu fui interferir, porque não podia seguir aquele caminho. Ela ouviu e voltou para os pés do Senhor. Hoje está casada, bem casada, para a glória de Deus. Mas isso tudo é artimanha do inimigo, porque se ele atinge o teu filho, ele está querendo diretamente atingir você. Então tenta levar teus filhos para um mau caminho, para lugares que eles não podem ir. E aí você, além do joelho, tem que tomar também ação. Porque às vezes, além do joelho, nosso inimigo, irmão, é espiritual. Ele tenta lutar no mundo espiritual. Então às vezes, além da ação do joelho, você tem que tomar também ação. Pegar o filho e falar: olha, toma uma posição, porque esse lugar que você está indo não vai dar lugar certo. Porque às vezes não adianta só oração não, irmão, tem que tomar também ação. Então o inimigo, ele tenta interferir na vida espiritual. E o espiritual é onde, irmãos? Aonde é que é nossa luta? É no mundo espiritual. Tudo que você combate é aqui na terra, mas a nossa luta é contra as potestades. Então eles ficam tentando interferir na sua trajetória espiritual. Por isso que o nosso talento deve ser multiplicado. Por isso que às vezes eu chego e não paro. Se eu estou com saúde, vamos nos esforçar
para combater o bom combate, acabar a carreira e falar, Senhor, o Senhor voltar e perguntar, onde está o teu talento? Eu multipliquei o meu talento, eu não fui omisso, eu não negligenciei a minha posição, porque o dia que nós começar a negar aquilo para que nós fomos chamados, Deus ele começa a fazer alguma coisa para levantar outras pessoas, mas a obra vai seguir. Mas nessa noite, a parábola está falando, irmãos, que nós temos o talento, nos entregou Minas. E se você multiplica, você está combatendo contra o inimigo, porque o inimigo quer um povo parado, quer que você pare. Mas nós vamos avançar em nome de Jesus. Quando alguém disser para você, fica parado, não faça nada, porque senão você vai enfrentar a luta. Aí que você precisa trabalhar mesmo. Porque se você parar, você será considerado morto espiritualmente. Se você parar, você vai ficar como Ezequiel viu, capítulo 37, como um vale de ossos seco. Isso eu não quero para mim. Isso você não pode querer para você, porque você foi escolhido por Jesus. Foi Jesus que te escolheu. E nós temos uma luta constante contra a nossa carne, contra as nossas vontades. E as nossas vontades, irmão, são muitas. E as nossas vontades, elas combatem contra Deus. É vontade de ficar em casa, é vontade de fazer aquilo que você não pode fazer, é vontade de ir aonde você não pode ir, é vontade do corpo, mas a vontade do Espírito Santo é que você faça a vontade de Deus. As nossas vontades não podem vencer a nossa vida espiritual. Há muita gente, irmãos, se deixando vencer. Se deixando vencer. Eu falo, irmãos, assim como está no Velho Testamento, o erro que o primeiro casal cometeu, Davi cometeu, são ensinamentos para nós. E nos nossos dias, também, coisa que eu aprendo é que eu não posso me espelhar. Eu posso olhar e ter cuidado para não fazer a mesma coisa, mas não posso. Mas quantas vezes nesse período, aqui está um exemplo, desde que começou esse período aí, muitas irmãs aqui não pararam o culto liberado. A irmã Lúcia mesmo, quantas vezes está aqui na libertação? Imagina se fosse parar, porque, as pessoas falam assim, não, vamos parar porque está muito difícil caminhar. Está muito difícil para onde? Só para a igreja, né? Está muito difícil caminhar para a igreja. Então isso tudo, irmãos, é o que nós falamos aqui. O inimigo, ele usa meios do mundo para tentar parar a igreja. Usa coisas do mundo para tentar parar a igreja. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não está falando do mundo humano, da criação. Está falando das coisas que existem no mundo. Então, não é questão das pessoas trabalhar, mas é questão das pessoas se prender às coisas do mundo. E isso afasta as pessoas de Deus. E impede as pessoas de fazer aquilo para que foram chamados. Se Deus te entregou talentos para você fazer, multiplica, irmãos.
As tuas mãos são essas. As suas mãos são essas aí, ó. Deus nunca permitiu você quebrar um membro do corpo. Deus nunca permitiu você ficar sem voz por motivo de saúde um dia. Deus nunca permitiu que você ficasse com a coluna travada, ou você ter uma questão de doença mais forte. Então por que negligenciar o talento que Deus te deu? Então nessa noite, irmãos, não olhe da maneira como apontam a sua vida espiritual. Multiplica aquilo que Deus te deu, porque Deus te escolheu para fazer uma grande obra, de maneira que você não pode parar. Deus te escolheu entre os mais entre aqueles que foram mais concorridos, mas Ele te escolheu. Então nós vivemos nessa vida assim, irmãos, da maneira que eu falei essa noite. Você foi escolhido lá fora ainda, mas lá Deus já tinha te entregado o talento. Porque quando Deus escolhe, está escolhido. Deus não te escolheu, te entregou o talento aqui não. Ele te entregou lá e te guardou para que você tivesse aqui para fazer e multiplicar o talento. As lutas do mundo foram para tirar e impedir você de chegar até aqui, no meio do povo de Deus. E esse talento, o Senhor entregou. E quando Ele voltar, Ele vai requerer o talento. Mas eu não posso omitir aquilo que Deus nos entregou. Eu preciso fazer. E também me esforçar. Aonde eu tenho alguma dificuldade, eu buscar mais. Porque eu não estou em busca de fazer alguma coisa para os homens, mas para Deus. E quando você faz para Deus, a recompensa virá. Quando você faz para Deus, a recompensa virá. Porque Deus, Ele é assim, irmãos. Essa obra aqui é material. O representante é o pastor Wellington. O presidente é pastor José Pedro Teixeira. Mas o dono disso aqui é o Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, Ele com certeza está vendo o teu esforço. E sabe o que Ele vai fazer com você? Com a tua família? Vai colocar em volta dela uma roda de fogo, que os inimigos vão tentar ultrapassar e não vão conseguir. Por quê? Por causa de um justo, Deus guarda uma cidade. Por causa de um justo, Deus guarda uma cidade. Então nessa noite, se você tem desejo de servir a Deus, de dedicar sua vida a Deus, não se preocupe com as críticas, porque Deus, Ele está vendo tudo. E Ele vai te fortalecer. Ainda que você chore, mas vale a pena permanecer com Jesus. Não vá atrás de nada que te mova a sua fé. Siga em frente e prossiga para o alvo, em nome
de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?